falar um pouco sobre essa passagem de 2 Coríntios 14 a 16, falar um pouco sobre esse aroma de Cristo, né? Esse aroma de Cristo que a palavra do Senhor fala que quando nós somos seguidores dele, nós somos filhos dele, nós somos pessoas que experimentamos a salvação, que nós professamos a nossa fé, nós passamos a ter esse aroma, o aroma de Cristo, o aroma que para muitos é agradável, mas para muitos ele é como fosse um aroma de morte, ele é uma sentença de morte para alguns, né? Nós pregamos vida para aqueles que creem que Jesus, a palavra do Senhor é vida, é poder, é salvação, mas para aqueles que não creem na palavra de Deus, o que nós pregamos é morte, é sentença, juízo, é loucura. Mas esse texto, ele fala sobre algo que está em nós, que nós devemos exalar, que nós devemos passar para as pessoas, passar para o mundo em geral, né? Que as pessoas venham ter esse aroma de Cristo, né? Me faz na minha mente lembrar quando eu assistia o desenho do Pica-Pau, né? Acho que aqui ninguém é tão velho, não, tem alguns velhinhos igual eu, né? O Pica-Pau, o Tom e Jerry, né? E sempre lá no, né? Tem uns que vêm mais velho que eu, né? Aqui, mas eu lembro quando eu assistia o Tom e Jerry e o Pica-Pau, sempre via um gambazinho, né? Quantos lembram do gambazinho fedido, né? Eu lembro, só eu lembro. Não, tem alguns que lembram também, ó. Tem alguns que não são tão velhos igual eu assim, mas lembram, né? O gambazinho quando passava, gente, né? Todo mundo saía correndo de próximo dele, né? Era uma loucura, né? Todo mundo tampava o nariz e estava um lugar igual aqui nosso, as pessoas saíram correndo porque entrou um gambá, né? E era uma loucura. E eu sempre ficava pensando, mas será que é assim mesmo o gambá, né? Mas o gambá, ele tem exala um odor, um cheiro, né? E aquilo incomoda quem está próximo. Quem aqui nunca entrou no ônibus, né? Naquele horário de pico, e aquela pessoa abençoada que esqueceu, né? Estava economizando o desodorante, ou de repente ter esquecido no dia, entrou, e quando entrou, deu tudo, meu Deus! Que coisa terrível, né? Eu acho que só deve ter sido eu que passei por essa experiência aqui. Acho que ninguém passou por isso, né? Tu até ora em línguas, misericórdia, Senhor. Faça um milagre, né? Você até ora pelos milagres de Deus naquele momento. Mas é algo que incomoda. Mas da mesma forma que quando você vai no lugar e você passa e tem aquele cheiro gostoso, aquilo fica, que coisa boa, né? Coisa maravilhosa, né? No mesmo desenho do Tom e Jerry, quando tinha um cheiro gostoso, né? Você via o Tom e Jerry ou o Pica-Pau, ele ia planando pelo ar assim, ó, né? Atrás do cheiro, né? Atrás do aroma. Eu lembro quando eu entro em algumas lojas, né? E passo por alguma loja e tem aquele cheiro gostoso, eu logo fico pensando, que cheiro bom, quero entrar para pegar aquilo, né? Isso é comida, com certeza, eu quero entrar para comer a comida. Né? Só eu faço isso, né? Tenho certeza. Mas aquilo é bom, aquilo agrada. Da mesma forma que aquele cheiro agradável, ele mexe com seus sentidos e te faz ter um bom pensamento, faz ter uma boa lembrança, né? É alguma coisa agradável, alguma coisa boa. Aquilo da mesma forma que tem para o lado bom, o gostoso tem um lado ruim. E a palavra Paulo está falando aqui que nós somos portadores do aroma bom de Cristo. Nós somos portadores desse aroma agradável. Para aqueles que recebem, é um aroma agradável, é um aroma de vida, é um aroma de transformação, é um aroma de mudança de vida. Paulo fala aqui em 2 Coríntios 2,14, mas a graça a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, através de nós somos instrumentos de Deus para exalar o seu conhecimento, exalar a vitória do Senhor, exalar o seu poder, exalar a sua graça, exalar vida através de nós. Eu quero, de uma forma rápida, falar um pouco por que nós somos portadores desse aroma. Da mesma forma que nós levamos um aroma agradável, nós gostamos do aroma agradável, será que nós somos portadores do aroma de Cristo? E uma das coisas que nos faz pensar realmente se nós somos filhos e herdeiros do Senhor. Se nós somos filhos e herdeiros do Senhor, nós temos esse aroma de vida. Se você é filho e herdeiro do Senhor, você tem esse aroma. Lá em Gálatas 4:7 fala assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por isso ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Tem muitos filhos que não são herdeiros, mas a maioria dos filhos são herdeiros. Eu nunca tive uma herança, recebi uma herança, mas deve ser bom receber herança. Mas
Aqui falando que nós recebemos, por sermos filhos, nós recebemos uma herança do Senhor. Meu irmão, todo filho ele tem um DNA do pai. Todo filho tem um DNA do pai. Todo filho ele se parece com o pai, né? Se parece, né? Com certeza, deve se parecer com o pai. Eu vejo o meu filho lá, ele é minha cara, gente, né? Ele é minha cara. Não tem nada da cara da mãe dele, né? Só a chatice que lembra a mãe. Tô brincando. Mas é a minha cara, é o DNA do pai. Ele se parece. Quando o pai, a Bíblia fala no jardim, no Éden, a Bíblia fala que o Deus nos fez como criaturas, fez como um vaso de barro. E Ele soprou o seu Espírito, Ele soprou o seu DNA em nós. Ele soprou o Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós passamos a ter o seu DNA. Aquele que ele produz o aroma de vida, ele tem o DNA de Deus. Aquele que produz o aroma de vida, ele tem o entendimento do que é ser servo, do que é ser filho. Ele tem entendimento do que é seguir o Pai. Ele tem entendimento do que é viver a palavra de Deus. No seu coração ele queima. Seu coração ele entende que ele é filho do Pai. Ele sabe como filho do Pai, ele precisa ter intimidade. Ele sabe como filho do Pai, ele precisa caminhar junto. Ele sabe como filho do Pai, ele produz vida. Sabe, Deus nos tirou da posição de não tínhamos filho, nós éramos escravos. Deus nos tirou da posição de aqueles que não tinham vida e nos passou a ter vida. A segunda coisa que eu vejo que produz em nós o aroma é que nós somos representantes legais de Cristo. Ser representante legal de Cristo. Você é representante legal do Senhor. Você é representante de Deus nessa terra. Você, como Paulo fala em 2 Coríntios 5:20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Sabe o que é embaixador? O embaixador é alguém que representa uma nação. Ele é representante daquele local. Ele é representante daquela nação. Quando nós tornamos filhos, através do sacrifício, nós nos tornamos representantes legais de Cristo nessa terra. Você é o representante de Deus. Essa semana alguém perguntou para mim como fazia, foi tirar a documentação da moto, renovar, coisa assim. E no meio da renovação da moto, perguntaram, você é filho? Você é filho dessa pessoa? E a pessoa disse, não sou filho. E a pessoa disse, olha, só se você é filho, você pode pegar essa documentação. Mas não sou filho. Não, então você não tem direito. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Você faz parte de um propósito de Deus. Nós fazemos parte do propósito que Deus quer aplicar, está aplicando nessa terra. Que Deus está aplicando nas pessoas. A embaixada é a presença oficial de uma nação, de acordo com o portal do Brasil. Se eu estou lá na China, e lá na China eu vejo uma embaixada do Brasil. Quer dizer que quando eu pisar na embaixada da China no Brasil, do Brasil na China, do Brasil na China, eu vou chegar lá e eles vão falar, não vão falar assim. Eles vão chegar lá, eles vão falar o nosso bom português, nosso mau português na verdade, né? Eles vão falar o que nós falamos, vão falar português. Eles vão conversar com a gente em português. Não vai ter aqueles nomes estranhos, porque lá é a embaixada do Brasil, lá no meio da China. Mas, pastor, o que tem a ver isso? Tem a ver, né, a embaixada do Brasil, lá na China, lá no território chinês. Sabe o que eu quero dizer? Que o Senhor fala que nós somos embaixadores dele. Isso quer dizer que, no meio desse contexto louco que nós vivemos, no meio desse contexto bagunçado que nós existimos na nossa sociedade, quer dizer que nós somos embaixadores dele nessa terra. Nós somos representantes legais daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Deus, Ele te chama para você ser embaixador dele. O embaixador, ele leva o nome da nação. O embaixador, ele mostra quem ele é, dá o país que ele pertence, a cultura que ele tem, a forma que ele fala, o jeito que ele se veste, as regras são as regras do seu país, da sua nação. Sabe, irmão, nós somos embaixadores do reino dos céus. E o embaixador do reino dos céus, ele tem as leis dos céus, ele pensa como as coisas dos céus, ele fala como as coisas dos céus, ele vive como embaixadores dos céus. Nós não somos somente moradores do nosso país, brasileiro, ou São Vicente, de São Paulo.
Nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós levamos a marca dos céus em nossas vidas. Nós levamos o pensamento, aquilo que Deus quer fazer em nosso tempo, através das nossas vidas. Ser representante legal é como ter uma procuração para assinar por alguém. Deus nos deu autoridade para exalar o seu aroma nessa terra. Ele nos deu através de nós. No texto que eu li, ele fala que por amor a Cristo suplicamos, reconcilie com Deus. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então Deus, através de nossas vidas, Ele nos usa. Ele quer nos usar para mostrar, para levar esse aroma de vida, esse aroma de transformação, esse aroma agradável que vem de Deus, é através de nós, não é somente através de uma pessoa específica, não é somente através de um grupo específico, mas Ele quer falar que é através de todo nós, como corpo de Cristo, não é somente uma pessoa, é para todos. Fala em 2 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto, ele não está se referindo a uma outra pessoa, o texto não está falando de uma outra religião, outro segmento. O texto não está se referindo a uma outra situação, mas ele com clareza ele fala, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, é uma nação santa, é um povo exclusivo de Deus, que pertence a Deus. Meu irmão, isso está falando da igreja de nós, não está falando do boteco da esquina, não está falando do governo nacional, da Federação Brasileira, não está falando do governo de São Paulo, não está falando da prefeitura de São Vicente, não é nada disso. Ele não está falando sobre uma organização, um clube montado, uma ideologia. Ele está sendo claro, vocês porém são geração eleita, somos o grupo qual Deus nos chamou, o corpo qual Deus nos chamou, somos o sacerdócio real, uma nação santa, é um povo exclusivo de Deus. Você é um povo exclusivo de Deus. Com clareza, Deus não está falando que você pertence a uma outra pessoa, está dizendo, se você faz parte do corpo, que você é salvo, você é transformado, você é embaixador, quer falar que você é povo exclusivo de Deus. Meu irmão, é exclusividade. Sabe quando você casa, você é exclusivo do seu marido ou da sua mulher, sabia disso? Quando você assina aquele documento lá, o negócio lá de certidão, que seja, aquele contrato, não é certidão, é certidão. Então você assina a certidão, você está falando que você é exclusivo da sua mulher, ou você é exclusivo do seu marido. Não tem, uma saidinha, não rola. O dia de folga, não sei se você já viu aquele filme, o dia de folga, não tem dia de folga, é 7 dias, semana, 24 horas, você tem que aguentar a tua mulher, o teu marido, você é exclusivo dela, você é exclusivo dele. Mas pastor, quando eu casei ele era magrinho, preparado, agora ele está aí, com essa barriga do tamanho de um elefante. Meu irmão, exclusivo dela, exclusivo. O texto está falando, você é povo exclusivo de Deus. Deus te escolheu com um propósito. Deus te chamou com um propósito. E qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus? Por que Deus nos chamou? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. O texto fala, Ele nos tirou, nós somos exclusivos porque Ele nos tirou das trevas. Meu irmão, tu lembra aquela vida bagunçada que você vivia? Aquela vida do diabo, do cão, que você era endemoniado? Aquilo era as trevas, era ruim. Sabe que as pessoas te odiavam? Quer dizer, acho que sim, né? Você era ruim. E ela fala assim, Ele te tirou das trevas e te colocou na maravilhosa luz. O termo que ele não usa somente a luz, ele usa a maravilhosa luz. É a mudança de vida, é a transformação que a gente encontra vivendo nele, estando caminhando com Ele, buscando Ele, porque nós somos povo exclusivo de Deus.
Você é embaixador de Deus. Você é embaixador dos céus dessa terra. Somos o povo chamado por Deus para anunciar a verdade. Há um texto que a Bíblia fala que os anjos ansiavam por anunciar. Mas a nós foi delegado, a nós foi dado essa missão. A nós foi dado essa paixão, a nós foi dado esse privilégio de anunciar a palavra. A Deus foi nos dado, através de Deus foi nos dado o privilégio de viver esse evangelho. Foi através de nós. Não olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, não, acho que é dele. Não, irmão, é de todos nós. Deus nos chamou para todos nós vivemos esse evangelho. Todas as características dadas por Pedro no texto acima não podem ser saqueadas de nós. Sabe, tudo que Pedro fala nesse texto, ele não pode ser tirado de nós, porque faz parte de nós. Faz parte de quem nós somos. O embaixador, ele luta pelos interesses da sua nação. Com você como representante dos céus, será que você luta por aquilo que Deus delegou a você? Será que você se empenha em fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Sabe, se o embaixador da sua nação, ele não está muito entusiasmado em trabalhar, sabe o que faz? O presidente da nação lá, quem está governando no momento, ele fala assim, manda aquele cara embora, aquele cara não está prestando para nada. Ele manda o cara embora, porque não está tendo sentido ele estar lá, somente está ocupando, sendo pagando salário. Mas nosso Pai, Ele nos chamou para ser embaixadores deles. Ele nos chamou como povo exclusivo. Ele nos chamou como o povo dele, que pertence a Ele. 3. A terceira forma de nós passarmos esse aroma de Cristo. Eu preciso ser a diferença nesse mundo. Eu preciso trazer mudança, trazer transformação. Aquele texto que vocês conhecem, de Mateus 5, do 13 ao 14, fala assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Jesus está falando que nós somos como o sal dessa terra e a luz desse mundo. Nós somos o sal que dá o sabor, o sal que conserva. Eu gosto dessa propriedade qual o sal tem, a propriedade de conservar. Quantos aqui já compraram com certeza um peixe, né, salgado, ou de repente um porco salgado? Ele não está salgado só porque alguém gosta muito de sal, não é por causa disso. Ele está salgado para conservar. Ele está salgado porque o sal vai conservar, que ele dure o tempo necessário para que se produza, para que se cozinhe o peixe, que se cozinhe o porco, né, ou mesmo a carne. Você vai ver, então ele deixa que aquilo dure mais tempo, que as bactérias em si não dominem, né, as moscas dominem ali e proliferem ali, que seja. O sal, ele tem essa propriedade importante de não deixar apodrecer. Quando Jesus fala isso, que nós somos o sal da terra, Ele quer dizer que nós, nessa terra, nós não deixamos que esse mundo venha apodrecer. Nós, como o sal da terra e luz do mundo, nós cuidamos para que essa terra não venha ser pior. Deus nos chama, meu irmão, para que você possa salgar essa terra, para que você possa conservar, para que você possa trazer mudança. Deus nos chama para ser diferente. Meu irmão, Deus não nos chama para viver um cristianismo híbrido, um cristianismo, né, que é misturado com o mundo. Deus não nos chama para viver igual ao mundo. A forma que Deus nos chama não é para ser igual. A forma que Deus nos chama é para não ter convívio com as coisas que o mundo está passando. Não aceitamos. A gente vê somente as coisas piorando em volta da gente, né? E muitas vezes, muitos de nós aceitamos o mundo em nossos corações, em nossas vidas. Nós deixamos que o mundo venha fazer parte das nossas decisões, da nossa caminhada. Mas escuta, meu irmão, Deus te chama para você ser luz e ser sal. Deus não te chama para você viver dentro o que o mundo está vivendo. Deus não te chama para você fazer o que o mundo está mandando fazer. Lá em Mateus 10,
33, se você puder abrir comigo. Mateus 10, 33 em diante, fala assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, mas eu vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os filhos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Até aqui. Esse texto de Jesus, quem está falando aqui é Jesus. Eu sei que Jesus está sendo meio duro aqui. Jesus está pegando pesado, Mas o que ele está dizendo? Que você não pode aceitar o que o mundo está oferecendo. Mas pastor, às vezes um familiar meu está vivendo de uma forma diferente, e está querendo que eu viva da mesma forma, irmão, desculpa. Ou você entende que eu vivo para o reino de Deus, que eu sou embaixador de Deus, que eu sou diferente nessa nação, ou eu vou fazer tudo que o mundo está me ensinando a fazer. E muitas vezes Jesus está dizendo: eu vim muitas vezes trazer espada, trazer briga. Eu sei que você pensa, mas Jesus não fala isso. De fato, Jesus ele ensina outras coisas. Mas Jesus está falando assim: olha, o que eu ensino, você precisa viver. O que eu estou mostrando na palavra é o que você precisa viver por isso. Mesmo que muitas vezes custe tristeza no meio de uma pessoa, mesmo que isso custe uma briga no meio de um amigo, um familiar nosso, mas o que importa é você viver a palavra de Deus. O que importa é você brigar com unhas e dentes para aquilo que Deus está falando para você, não aquilo que está escrito na palavra de Deus. A gente muitas vezes cria um conflito assim: mas será que eu posso fazer aquilo? Será que eu vou criar uma tristeza, arranjar uma briga na família? Meu irmão, ninguém quer que você arranje briga na família, mas proteja, viva a palavra de Deus no seu coração, viva aquilo que Deus está falando para você, que a palavra está ensinando para você, viva o que Deus está dizendo para você. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós estamos aqui para conservar o mundo, trazer luz, trazer vida ao mundo que está morto, está perdido. Também fala que para nós termos aroma de Cristo, nós precisamos ser corpo de Cristo. Nós precisamos ser corpo do Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos parte do corpo. Para nós exalarmos o aroma de Cristo, nós precisamos entender que eu e você, nós temos responsabilidade nesse corpo. Quando sou o aroma de Cristo, entendo que não sou mais eu, mas tem um grupo, tem um corpo do meu lado, tem pessoas que estão próximas de mim. O corpo, meu irmão, é formado por outros membros, por outras pessoas. É impossível a gente caminhar só, é impossível caminhar somente eu sozinho, é impossível querer trilhar um caminho somente eu preciso ter um corpo que caminha junto. Vamos abrir lá em Efésios 4, do 11 ao 16. Efésios 4, do 11 ao 16. Diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingida, à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas,
nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Nós fazemos parte desse corpo, nós fazemos parte desse corpo que é unido. No versículo 11 fala, cada um tem a utilidade no seu corpo. Todos nós temos uma utilidade, todos nós temos um propósito, eu sempre falo isso. Todos nós temos uma utilidade nesse corpo de Cristo. Mas pastor, eu não sei falar, eu não sei fazer aquilo, eu mesmo não conheço muito a palavra de Deus, né, não sei o que, mas todos nós temos uma utilidade nesse reino, todos nós temos uma função, irmão, né, em nosso corpo a gente tem a mão, tem o pé, tem a cabeça, tem o dedo, tem o que seja, né, cada um tem a sua função, né, não sei para que serve o dedinho do pé, mas ele serve para alguma coisa, né, tem alguma função, que eu não sei, cada um tem uma função no corpo de Cristo, cada um tem o seu modo de trabalhar, a sua forma de fazer as coisas, mas todos eles trabalham juntos, todos eles têm uma razão, mas trabalhando juntos, eles têm um propósito maravilhoso, o propósito de exalar o aroma de Cristo. No versículo 12 fala, o propósito que estejamos em unidade, para que o corpo seja edificado, e que todos no corpo fossem capacitados para a obra. Quando nós estamos no corpo, nós somos capacitados. Quando nós estamos juntos, nós somos capacitados para aquilo que Deus quer fazer. Nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos tornamos mais fortes, nós entendemos o propósito que Deus quer fazer, quando nós caminhamos juntos. No versículo 13 e 14 fala, a unidade não é somente para praticar o amor e caridade, mas é para que cresçamos em maturidade e conhecimento, e cada um some no reino. Meu irmão, todos nós estamos aqui para somar. Não existe alguém, se tem alguém aqui para tirar, para diminuir, meu irmão, né? A gente precisa orar para a tua vida, para que Deus te leve para algum lugar, mas todos nós estamos aqui para somar, todos nós estamos aqui para crescer juntos. O texto fala em versículo 15, nós estamos caminhando em amor e unidade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, tudo que nós fazemos é para honrar o Senhor. O aroma de Cristo é transmitido através de um corpo que seja saudável. Se o corpo não está saudável, nós não vamos transmitir um aroma agradável. Eu quero dar um exemplo, né, de algumas igrejas que eu participei, não participei, mas conheci, né, e quando eu morava lá em País de Gales, eu via muitas igrejas fechando, né, eu já contei várias vezes para vocês. E uma razão, meu irmão, que as igrejas fecham é porque somente acaba o número de pessoas, todo mundo morreu, que seja. Mas é porque a igreja não está saudável, o corpo não está saudável. Por quê? Porque o corpo ali, cada um está produzindo o que deveria produzir, os nutrientes necessários, o corpo não está entendendo. E ali eu via muitas igrejas fechando, e eu começava a pensar, mas por quê? Porque as pessoas não entendem o seu propósito, deixam de entender o propósito da igreja, deixam de entender o propósito que eles estão lá. Eles começam a viver para um outro propósito, não é o propósito de Cristo. Sabe, irmão, a gente de vez em quando faz a mesma coisa. A gente começa a viver para outros propósitos. A gente começa a viver para outros motivos. E a gente esquece o propósito que Deus nos colocou aqui. A gente esquece o propósito que Deus te colocou aqui nessa terra. A gente esquece o propósito que Deus te chamou. A gente faz tantas outras coisas. A gente esquece de viver uma vida santificada, mas esquece de viver uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de frequentar o culto, de fazer parte de uma igreja. A gente esquece desse motivo, e a gente começa a viver uma vida bagunçada. Quando a gente começa a viver uma vida bagunçada, a gente deixa de ser uma igreja saudável, um corpo saudável. A gente começa a fazer o que a gente acha interessante, e a gente esquece de viver a palavra de Deus. Quando a gente para de viver a palavra de Deus, a gente começa a viver uma vida que não é uma vida saudável, e aquilo começa a destruir a nossa fé. Meu irmão, muitas igrejas têm morrido, porque não têm entendido esse propósito de ser uma igreja saudável. Os membros, a igreja precisa ser uma igreja saudável. No dia que essa igreja, meu irmão, você parar de entender o seu propósito,
eu quero falar que nós deixaremos de ser uma igreja saudável. Você deixará de ser um membro saudável. Você deixará de ser uma pessoa saudável na casa de Deus. Nós precisamos entender esse propósito de Cristo. E por último, nós somos a noiva. Nós somos a noiva do Senhor que produz o aroma de Cristo. Em Apocalipse 19, do 7 a 9, diz assim: regozijemos, vamos, alegre-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante, impuro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. A palavra fala que nós somos noiva. Antigamente a noiva é diferente do contexto de hoje, né? Hoje o noivo espera a noiva, mas antigamente era o contrário. Quem tinha que esperar era a noiva esperava pelo noivo. E aqui está falando que um dia nós estaremos com ele, mas para isso nós precisamos produzir o aroma de Cristo. Para isso nós precisamos entender qual o propósito da noiva, qual a característica da noiva, que nós estamos à espera do noivo, que nós estamos à espera daquele que vai voltar. E a noiva assim precisa se preparar, meu irmão. Nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer. Nós precisamos nos preparar para o propósito de Deus. Sabe, da mesma forma que uma flor exala um aroma quando está pronta, a igreja só exala o aroma quando está preparada e separada para o noivo. Será que você está separada? Será que você está preparado? Será que você tem buscado se preparar? Será que você tem se compromissado para viver aquilo que Deus tem convidado, Deus tem te chamado para fazer? Eu quero terminar, vou chamar o pessoal do louvor. O aroma exalado para aqueles que estão em Cristo causa o bem, mas para aqueles que não estão, ele serve de juízo. Quando nós ouvimos a palavra, aquilo nos edifica, meu irmão. Se nós estamos em Cristo, edifica, é bom. O aroma de Cristo é agradável. Mas nós temos duas categorias de pessoas no mundo: aqueles que são salvos como nós, que nós acreditamos na palavra de Deus, ou aquelas que estão perecendo. E quando nós levamos aqueles que estão sendo salvos, eles recebem a palavra e guardam no seu coração. Isso produz transformação no coração deles. Mas quando nós somos o aroma de Cristo para pessoas que estão indo para perdição, que estão morrendo, pessoas que não querem saber de Deus, aquilo para muito, quando nós levamos a palavra de Deus para muitos, aquilo incomoda. Aquilo muitas vezes traz raiva, traz tristeza, traz angústia. A pessoa não quer ouvir o que você está falando, porque aquilo produz morte. Ninguém quer falar, ninguém quer ouvir que você está indo para o inferno, ninguém quer ouvir que você está perdido em pecado, que você não tem, se você não receber Jesus, você não tem mudança de vida, você vai para a perdição. Mas o papel que o Senhor nos ensina é de levar o amor de Cristo. Alguns vão receber o amor de Cristo, e outros não vão receber. Alguns nós vamos anunciar, e outros vão receber. Aqueles que anunciarem vai ser bom o aroma do Senhor, mas para os outros que receberem não vai ser agradável. Aquilo vai trazer incômodo no coração. Eu quero falar, meu irmão, a mensagem do Senhor é a mensagem de vida, é a mensagem de morte. A mensagem que Deus te colocou para você levar é uma mensagem de vida, é uma mensagem de morte. Não existe uma outra mensagem, é a mensagem de vida ou a mensagem de morte. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos fora de Cristo. Ou nós somos uma igreja que produz o aroma do Senhor, ou somos uma igreja que não produz esse aroma. Mas se nós não temos produzido esse aroma, o que nós temos produzido então? Qual o motivo de nós estarmos aqui? Se não, o que nós estamos vivendo muitas vezes não incomoda outras pessoas. Se a sua fé muitas vezes não incomoda uma outra pessoa, porque você está servindo a Cristo, porque você está sendo uma pessoa verdadeira, fiel ao Senhor, se isso não tem incomodado algumas pessoas, tem alguma coisa talvez errada, meu irmão. Porque a tua fé, a tua luz, ela incomoda pessoas. A sua luz, o seu aroma, ele incomoda muitas pessoas. Nós precisamos viver o aroma de Cristo. Nós precisamos viver a verdade de Cristo. Mesmo que muitas vezes
Algumas pessoas olham para você e não gostam de você. Mas, meu irmão, Deus chamou para você viver o aroma do Senhor. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Você que está aqui nessa manhã gostaria de receber esse aroma de Cristo? Você gostaria de viver a salvação? Você gostaria de receber Cristo no seu coração? Ter uma vida mudada, transformada pelo Senhor? De repente, você sabe que você está indo para a perdição, você está indo para um caminho de morte, mas você quer nessa manhã falar assim: Deus, eu quero me render ao Senhor, eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero perguntar se tem alguém nessa manhã que gostaria de entregar seu coração a Jesus, entregar o seu coração a Jesus, ter mudança de vida no seu coração. Se estiver, levante sua mão no seu lugar, assim: eu quero me entregar a Jesus, eu quero viver salvação no meu coração. Tem alguém que nessa manhã gostaria de ter seu coração transformado pelo poder de Deus? Amém. Amém, amém. Tem mais alguém? Mais alguém que gostaria? Estiver dando sua mão no seu lugar. Mais alguém? Glória a Deus. Amém. Não sei se a moça levantou a mão, se quiser. Se você levantou. Não? Amém. Glória a Deus. Amém. Pode vir aqui. Mais alguém? Pai, eu quero orar pelos seus filhos e quero pedir, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame a sua graça sobre a vida deles, os cobrindo, Senhor, Pai, transformando, Senhor, a sua história, Senhor. Pai, que o poder do céu seja aplicado sobre os seus filhos, Senhor, que eles possam exalar, Senhor, esse aroma de vida, esse aroma de transformação, esse aroma, Senhor, de mudança de história. Pai, quero clamar, Senhor, para a vida dos seus filhos, tudo que Satanás tem tentado contra a vida deles, queremos amarrar em nome de Jesus, Senhor. Pai, põe as tuas mãos, guarda, cuida, Senhor. Pai, nós queremos te louvar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero te convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Quero que, meu irmão, não vou te convidar hoje você aqui na frente não, sempre convido, né? Mas eu quero te convidar no seu lugar, a você orar a Deus, assim: Deus, será que eu tenho sido o aroma de vida? Será que eu tenho sido o aroma de Cristo nessa terra? Será que eu tenho produzido o aroma que transforma pessoas? Ou será que eu não tenho produzido nada? Será que eu não entendo o meu papel? O papel que Deus me chamou. O papel de alcançar pessoas e ser embaixadores dos céus. Eu quero nesse momento, nós vamos adorar o Senhor. No seu lugar eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. Assim: Deus, muda meu coração, muda minha vida, Senhor. Me transforma, faz o que eu possa viver esse aroma de verdade. Eu possa realmente exalar esse aroma de Cristo para outras pessoas. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Você possa colocar seu coração diante de Deus. Me esvazio de todos os meus temores, me esvazio de todas as dúvidas, me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo o egoísmo, me esvazio
da falsa aparência. Põe em mim tua semente e o teu DNA, e essa geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero me parecer contigo. Eu quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração no meu peito. Eu quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração no meu peito. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quero me parecer contigo. Oh, oh, oh. Senhor, nós queremos, Pai, clamar misericórdia, Senhor. Pai, que nós venhamos viver, Senhor, a cada dia mais, Senhor, exalando, Senhor, esse aroma de Cristo, Senhor. Senhor, e venhamos entender o papel, Senhor, o papel que nós temos nessa terra, Senhor, de conservar, Senhor. Papel, Senhor, de ser embaixadores do Senhor. Papel, Senhor, de ser filhos. Papel de ser corpo, Deus. Papel, Senhor, de realmente, onde nós caminhamos, Senhor, nós caminhamos levando um aroma de vida, um aroma de esperança, o aroma de transformação, o aroma da salvação, Senhor, dos céus, da eternidade. Que, Senhor, nós onde possamos passar, Senhor, essa mensagem possa ser alcançada, possa ser levada. Que onde nós possamos ir, Senhor, essa mensagem possa alcançar pessoas. Que a nossa vida realmente seja uma vida onde pessoas venham, Senhor, ver, Senhor, sentir a sua presença, venham sentir a tua unção, Deus. Não permita, Senhor, que a gente seja crente frio, Pai, crente sem vida, um crente, Pai, que está podre, Deus. Não permita isso. Mas, Senhor, que de nós pessoas venham, Senhor, se aproximar e receber a graça, beber da água da vida, beber da água do Senhor, Pai, que está em nós. Receber cura, receber milagre, receber transformação através do poder que está em nossas vidas. Pai, abençoa os teus filhos nessa manhã, Senhor. Derrama a tua graça, guardando, cuidando, Senhor, enchendo os teus filhos com poder, Senhor. Que venhamos ter experiências lindas com o Senhor. Queremos pedir, Pai, que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde o Senhor venha cuidar e guardar os teus filhos. Senhor, seja uma semana onde nós sejamos instrumentos para ser usados nas tuas mãos de forma maravilhosa, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, abraça o irmão do seu lado aí. Em nome de Jesus.